Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Nessa noite quero saudar a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 5. 1 Timóteo 5, verso de número 8. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo de número 8. Enquanto os irmãos procuram, ainda que tenham que dividir a atenção entre procurar o texto, preste atenção um minuto na minha voz. Irmãos, eu não sei se os irmãos perceberam, mas o nosso irmão Leandro tinha 50% de chance de entrar por essas portas hoje numa cadeira de rodas. E o meu Deus e o seu Deus livrou ele disso. Eu não sei se você tem a dimensão de como, em especial para nós homens, nós nos preocupamos com a nossa capacidade de dar o melhor pela nossa família. E eu tenho certeza que em algum momento, dentre as diversas mensagens que trocamos ao longo desses dias em que ele esteve internado, em algum momento, com certeza, bateu um desespero no coração dele. Mas maior é o Deus a quem você serve, Leandro. E em nome dessa igreja, em nome dos obreiros, em nome do grupo de louvor, eu quero louvar e engrandecer ao nome do Senhor essa noite pela sua vida e por esse grande livramento que Deus concedeu a você e a sua casa. Louvo a Deus por isso. Louvo a Deus por isso. 1 Timóteo, capítulo 5, verso de número 8, diz o seguinte: mas se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Na NVI vai dizer o seguinte: se alguém não cuida dos seus parentes, em especial dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que o descrente. Feche o seu olho, querido, e ore junto comigo. Senhor nosso Deus e Pai, estamos diante da Tua bondosa palavra. Glorificamos, bendizemos e exaltamos ao nome do Senhor pela Tua bondade, pelas Tuas infinitas misericórdias que se renovam a cada manhã. Ó Deus, esse texto, a qual o Senhor concedeu, o Senhor confirmou e o Senhor quer falar com a Tua igreja, conceda-nos graças, Senhor, e que em cada palavra haja fogo, e que em cada ouvido, em especial em cada coração, haja um solo fértil para receber a boa semente. Se é com os Teus filhos, se é comigo, é o que eu te peço nessa noite, em nome de Jesus. Podem tomar os vossos assentos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao nosso pastor pela oportunidade de estar aqui nessa noite, retomando, após um longo tempo, o culto da família. E o meu objetivo nessa noite, irmãos, por tudo que eu tenho visto, por tudo que eu tenho percebido desse culto, eu costumo dizer que o culto, ele tem hora para começar assim, tem hora para terminar assim, mas o que acontece desde o início até o final é a coordenação de Deus. Eu entendo dessa maneira. Nós temos o compromisso de estar aqui às 18h30 e terminar o culto às 20h30. Mas tivemos aqui a apresentação de um bebê. Tivemos a apresentação de um bebê que é fruto de muita oração. A apresentação de um bebê que trará e já trouxe e continuará trazendo muita alegria a essa família. E não é pouco dizer a importância que esse bebê representa para este casal e que representa para essa família. Tivemos aqui o testemunho do irmão que passou por momentos terríveis de dúvidas e provações. Mas eu quero falar um pouco sobre fé nessa noite. Mas eu não quero falar apenas sobre fé. O Senhor colocou no meu coração e mudou um pouco o quadro. Falaremos sobre duas coisas que não podem ser dissociadas, duas coisas que não podem ser separadas: a família e a fé. É impossível nós discutirmos esses dois assuntos de forma separada, de forma dissociada. Parece que todas as deixas e todos os links, todos os registros que o próprio Deus deixou disponível nas Escrituras ainda não foram suficientes para que nós entendêssemos que fé e família caminham juntos.
Esses dois assuntos são indissociáveis e jamais se separam. O texto que nós lemos começa de uma forma muito dura, dizendo: se alguém não cuida dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Se ele tivesse dito, é igual ao infiel, já seria muito ruim. Mas ele diz, é pior do que o infiel. Então nós vemos que é impossível dissociar, separar, fazer alguma cisão entre família e fé. Eu te explico por quê. O texto começa falando sobre cuidado. E no contexto do texto que lemos em Timóteo, 1 Timóteo, esse cuidado, a princípio, é o cuidado físico. Porque a igreja não tinha condições naquela época, assim como não tem hoje, condições de cuidar de todas as viúvas. E era a responsabilidade da igreja também cuidar das viúvas. Mas aquele que tivesse arrimo de família, aquela viúva que tivesse filho, ela deveria ser cuidada pelos seus filhos. Mas Paulo diz aqui, o que tem filho, os filhos têm que aprender a recompensar os seus progenitores, os seus pais, na sua velhice. Mas ele não apresenta apenas um ideal de que os filhos cuidem dos pais da velhice, mas ele apresenta algo mais profundo que isso, é que a negligência nesse tipo de cuidado nos coloca numa situação muito delicada, a ponto dele declarar, se você não cuida dos seus, você é pior do que o infiel. E embora o texto fale de conteúdo material, de cuidado físico, de colocar o pão na mesa, de vestir o corpo, de ter um teto sobre a cabeça, eu tenho certeza que a expressão cuidado na Bíblia tem um significado muito mais profundo do que apenas o significado material. Em 1 Timóteo, capítulo 3, diz o seguinte, que aquele que almeja o episcopado precisa ser marido de uma só mulher, tem que cuidar bem dos seus filhos e tem que governar bem a sua própria casa. Quem não sabe governar a própria casa, como terá cuidado das coisas do Senhor e da casa de Deus? O camarada, para ser pastor de outras pessoas, em primeiro lugar ele precisa ser pastor da sua própria casa, ter o cuidado da sua própria família, e não apenas o cuidado material. E isso fica claro que existe a necessidade de um cuidado espiritual. Instruir os filhos nos cuidados do Senhor, na admoestação do Senhor. E dar uma boa educação que não os torne apenas bons cidadãos nesse plano aqui, nesse mundo. Mas dar uma educação pautada na Bíblia Sagrada, nas Sagradas Escrituras, que os tornarão, além de bons cidadãos aqui, excelentes cidadãos dos céus, embaixadores de Cristo, embaixadores do reino, aqueles que irão no futuro proclamar a boa nova de salvação. Além de nós termos o dever de garantir educação de qualidade secular aos nossos filhos, nós temos a nossa obrigação de garantir uma educação bíblica, uma educação que faça crescer e de alguma forma seja construída o caráter dessa criança. Nós poderíamos também falar de cuidado emocional. Então, além de cuidado físico, além de cuidado material e espiritual, tem um cuidado emocional. Jesus, com 30 anos de idade, homem feito, ele foi ser batizado por João Batista. E no momento em que Jesus está ali pronto a ser batizado, a descer as águas, vem uma voz do céu e diz, este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Este é o meu filho amado, que em outras palavras, só me dá alegria. Pensa comigo, Jesus com 30 anos de idade, o próprio Deus Pai se manifesta dizendo, este é meu filho, que só me dá prazer, que só me dá alegria, este é o meu filho que me dá orgulho. Mas Deus não está dizendo nesse texto que esse é o Messias, que você deve segui-lo. Deus não está dizendo, esse é o cumprimento da promessa, não. Deus está dizendo, esse é o meu filho, que só me dá alegria. Esse é o meu filho que só me dá prazer. Por quê? Porque Jesus iria cumprir uma ordem do Pai. Jesus estava ali iniciando o seu ministério terreno
pronto para, desde o batismo, a subir da cruz. Desde o batismo ele estava pronto para subir ao madeiro. Então o próprio Deus verbaliza uma declaração de amor para Jesus. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é o meu filho amado que me dá alegria. E isso foi importante para Jesus. E se foi importante para Jesus, imagine para nós. Imagine para os nossos filhos hoje. Imagine para o seu filho, que ainda está em formação, ouvir uma afirmação de que é amado. Imagine para a sua esposa, ouvir uma afirmação de que ela é amada. Imagine para o seu esposo, ouvir de você uma afirmação de que ele é querido. Irmãos, ao longo desses 14 anos aqui em Nova Brasília, nós tivemos a oportunidade de participar de alguns Casados para Sempre, aquele curso que tem. Em um desses casos, nós tivemos a engraçada e ao mesmo tempo trágica oportunidade de ouvir um irmão dizer o seguinte, que no momento em que ele se casou, ele havia declarado seu amor para sua esposa, e que se em algum momento ele desistisse, ou se em algum momento alguma coisa mudasse, ele avisava ela. Então, o que ele está querendo dizer? Que ele, do momento em que casou, para ele já estava suficiente de informar a esposa, ó, esposa, eu te amo. Então, enquanto eu não mudar de opinião, eu não preciso ficar falando para você que eu te amo todo dia. Tem gente que acha que dizer eu te amo é uma informação, mas não é. Quando você diz à pessoa que você ama, que você a ama, você está reafirmando valores. Quando você diz para o seu marido que você ama o seu marido, você não está simplesmente informando, porque informar ele já sabe. Mas você está reafirmando valores que têm se perdido ao longo do tempo. Valores que têm sido esquecidos. Valores que as lutas do dia a dia tentam apagar e minar a todo instante. Então não é apenas uma informação, é um momento de intimidade sendo reforçado. Quando Jesus ouviu do alto dos céus, este é meu filho amado, Jesus já sabia que era amado por Deus. No princípio ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, ele estava com Deus desde o princípio. Ele sabia que era amado. Mas ali estava havendo uma reafirmação. Ali estava havendo um momento de estreitamento de comunhão. E esse estreitamento de comunhão é que precisa existir hoje entre as famílias, porque não se pode dissociar, não se tem como separar a família de fé, querido. Não tem como separar. Tem gente que acha que pode chutar a família o dia inteiro, pode tratá-la mal e vir para a igreja, levantar a mão e dizer que Jesus está recebendo adoração. Onde? Quando? Nunca. Jamais isso irá acontecer. Jamais isso irá acontecer. Se a própria palavra nos diz que há um momento de ofertar, se no momento da oferta você tem divisão com o seu irmão, volte lá e reconcilie, quanto mais com a sua família, da sua casa. E o Senhor está dizendo, mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que infiel. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra que diz. E eu me sinto bem confortável em dizer isso, porque isso pode ser uma transformação, uma necessidade que você tem de ouvir. Talvez você tenha necessidade, assim como eu, já tive em algum momento da minha história, de ouvir que você precisa mudar a sua trajetória, mudar os seus pontos de vista. Às vezes é preciso realinhar a nossa visão com a visão de Deus. E é isso que a palavra nos faz. É isso que a palavra de Deus, é para isso que nós nos reunimos aqui, é para que, quando em algum momento nós nos desviarmos ou nos afastarmos do centro da vontade de Deus, que é manifestada através da palavra nós possamos retornar para o nosso rumo e seguir esse rumo. Queridos, eu quero tomar hoje toda essa diversidade de dimensões de cuidado, material, físico, espiritual, moral, emocional, e colocar tudo isso dentro de uma visão bíblica. Só que eu quero chamar a sua atenção de que a Bíblia está dizendo que alguém que não cuida dos seus, e falamos em todos os níveis de cuidado, se esse alguém não cuida dos seus, ele é pior do que o incrédulo. E esse texto que foi lido vai ser repetido por diversas vezes hoje. Infelizmente, todos nós temos a tendência de tentar segregar e de separar os assuntos.
Mas é impossível, irmão, que você tenha uma vida totalmente à parte da vontade de Deus, que a visão de Deus tem para a família, esculhambando, com o perdão da palavra, a sua família lá na sua casa, e vir para a casa do Senhor, e imaginar que vai levantar as mãos e receber bênção dos altos céus. E existe uma infinidade de textos que nos garante que é impossível separar fé e família. Vou citar alguns deles, como 1 Pedro capítulo 3, verso 7. Igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós seus co-herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Meu irmão, tratar bem a sua esposa, tratá-la com decência, com honra, não é só para que você tenha uma vida tranquila, não é só para evitar dormir no sofá, não. Cuidar e tratar bem da sua esposa é uma necessidade, porque ela influi diretamente na sua oração. O texto é muito claro em dizer: maridos, deem honra à sua esposa, para que não sejam impedidas as vossas orações. E Pedro não é o único a falar sobre isso. Malaquias capítulo 2, verso 13, diz o seguinte: ainda fazeis isto outra vez, cobrindo o altar do Senhor de lágrimas com choro e gemidos, de sorte que ele não olha para a oferta, nem aceitará com prazer a vossa mão. O que estava acontecendo aqui nesse texto de Malaquias? É preciso que você entenda o contexto para entender o texto. As pessoas estavam cobrindo o altar do Senhor com lágrimas, com pedidos, com súplicas. Entretanto, a infidelidade era a tônica daquela época. A infidelidade não apenas com Deus, mas também com a sua família. Então, a resposta vem no verso de número 14. O próprio Deus responde: você não honra sequer o seu casamento, você não honra sequer a aliança que você usa em relação ao seu cônjuge. Como que você quer ser abençoado dessa maneira? A resposta está no versículo de número 14 de Malaquias, capítulo 2. Quando você fere a família, quando nós ferimos a família, nós criamos um problema com Deus. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. Malaquias capítulo 4, verso 2. Esse verso é um ato profético falando sobre a vinda de Jesus, que Jesus viria trazendo cura, mas não é só apenas cura física, cura do corpo físico, cura material, mas também ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Você consegue entender, irmão? Consegue entender que como família e fé não conseguem ser separadas? Para que Deus não venha ferir a terra com maldição, Deus envia o seu Filho Jesus Cristo, para que converta o coração dos pais aos filhos, e converta o coração dos filhos aos pais, para que haja amor, para que haja intimidade, para que haja comunhão dentro de casa. Quantos têm tanta facilidade de fazer amizade na rua, mas não conseguem ter amizade com seu pai, com sua mãe, com seu esposo, com a sua esposa? Aqueles que estão na célula principal da igreja, na célula principal da sociedade, que é a casa, que é a família. E às vezes nós temos praticamente um ambiente de hostilidade. Tem gente que não consegue conviver com o seu próprio cônjuge, não tem paciência com os seus próprios filhos. É normal ter um pouco de impaciência, mas tem gente que não tem paciência nenhuma com os filhos. Todos aqui sabem da dureza, às vezes, que eu trato as minhas filhas, porque eu as conheço. Mas isso não é sinal de impaciência, é sinal de que eu sei que eu preciso exercer minha autoridade patriarcal. E eu sei dessa autoridade, eu sei que eu preciso exercê-la, senão vira bagunça. Deus está dizendo: o estado de sua família, não somente em relação à convivência entre marido e mulher, mas também entre pais e filhos, influencia a dimensão da espiritualidade que você vai viver, se vai ser bênção ou se vai ser maldição. Porque a forma que nós vivemos a nossa família, querido,
afetará todas as outras áreas da nossa vida, em especial o nosso relacionamento com Deus. A Bíblia diz que o marido deve amar a sua esposa como Cristo amou a igreja, que a esposa deve submeter-se ao seu marido como a igreja se submete a Cristo, que os filhos devem honrar os seus pais, e os pais devem criar os seus filhos na administração do Senhor. Isso não são apenas ordens, queridos, é porque obedecer traz uma bênção diferenciada. Honrar para pai e mãe é o primeiro mandamento com promessa, como diz Paulo, e nós prosperaremos em todas as coisas. A palavra nos garante uma bênção especial se nós honrarmos os nossos pais e as nossas mães. E Paulo aplica isso não como uma frase de efeito, mas ele aplica isso como uma verdade. Ele aplica isso como um mandamento com promessa. O oposto também é verdadeiro. E aí eu preciso alertá-los de algo. Quando houve a sentença sobre a família de Eli, que disse: jamais haverá velho em sua casa, todos os seus filhos morrerão jovens, todos os seus filhos morrerão na flor da idade. Isso foi por conta da bagunça que era a família de Eli. Irmãos, não quero trazer medo nem assombro a ninguém, mas nessa noite Deus quer trazer despertamento de algo que às vezes tem sido negligenciado nos nossos púlpitos, mas também tem sido negligenciado no nosso lar. Às vezes temos negligenciado coisas que não deveriam nunca jamais ser negligenciadas. A atenção, o cuidado e a presença na vida da sua família. Tem gente que acha que ser um bom pai é cercar a sua família de bens materiais. E às vezes, para isso é preciso estar ausente grande parte do tempo. Mas eu quero te dizer uma coisa: não há presente, não há bem material que substitua a sua presença. Às vezes nós sabemos que existem trabalhos que nos obrigam a estar longe, mas ainda assim, mesmo distante, é possível estar presente. E o seu filho saberá que mesmo em viagem, você está presente ali dando atenção para ele. Mesmo em viagem, mesmo trabalhando longe, mesmo tendo que se ausentar, a sua ausência às vezes não é física, mas é ausência emocional. Quando a gente cumpre um mandamento, existe uma bênção diferenciada sobre a minha e sobre a sua vida. A salvação é individual, mas o propósito de Deus é familiar. Quando Ele chama Abraão, Ele diz: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Quando Ele traz salvação na vida de Noé, Ele salva Noé e a casa de Noé. Quando Ele ministra livramento na vida de Ló, Ele ministra na vida de Ló e da sua família. E aí a esposa de Ló nos faz o favor de mostrar que a salvação é de fato individual, quando ela olha para trás. Mas o chamado foi para a família. Quando Deus quer abençoar, Ele nunca abençoa apenas o indivíduo, mas Ele abençoa toda a família daquele indivíduo. O Salmo de número 128 diz o seguinte: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho de suas mãos. Feliz será e te irá bem. E a tua mulher é como uma videira frutífera ao lado da sua casa, e os teus filhos como planta de oliveira à roda da sua mesa. Assim é a família. Assim é o projeto que Deus tem para a família. E a família, queridos, faz parte de um sistema de valores que Deus usa para se revelar a nós. Se coloque sobre os seus pés, querido. Aleluia. Durante algum tempo eu senti o peso da cobrança do próprio Deus em relação a algo que eu deixei de fazer aqui. E eu acho que foi por isso que Ele já usou alguém hoje para me chamar no canto e me falar o que eu tenho que fazer no final.
Alguns dias atrás eu havia pregado e, segundo a orientação do Senhor, era para pedir que a igreja toda viesse à frente, e eu me acovardei. Mas eu não quero me acovardar novamente. Naquela pregação, Deus mostrava alianças quebradas, mas naquele caso eram alianças com Deus. Alianças de intimidade com o Senhor. Naquele dia existiam pessoas aqui que tinham a necessidade de restaurar a aliança com o Senhor, e naquele dia eu me acovardei, não chamei ninguém à frente. Senti o peso da cobrança do Senhor depois. Mas hoje Deus já usou a irmã Silvia, que era para que no final, aproveitando a presença desses obreiros valorosos que estão à minha retaguarda, nós impuséssemos as mãos sobre cada família. Então quero pedir a você, de forma organizada, não se furte, não tenha vergonha. Venha você e junto com a sua família aqui na frente agora. Isso não é um pedido, é uma convocação. Venha você e a sua família aqui na frente agora. Se você está sozinho, vem sozinho, não tem problema. Os obreiros vão impor as mãos sobre as cabeças e vão orar individualmente para cada família. Ah, Paulo, mas não é o nosso costume fazer isso. Mas o meu costume é obedecer à voz do Senhor. O pessoal do som está liberado para vir para cá. Tá tudo funcionando, o microfone está funcionando. Aqui do meu lado, por favor. Irmãos, eu não sei qual que é o propósito disso, mas eu sei que Deus tem o inimigo tem uma fúria gigantesca contra a família. O inimigo tem uma fúria sem tamanho contra a família. O tempo dirá. Pode mudar presidente, pode manter presidente, pode entrar quem seja, mas as agendas que serão colocadas, todas buscarão ferir a integridade da família. Todas. Isso não é um plano apenas aqui do nosso país. Isso tem dedo da ONU. Mas isso é conversa para outro dia. O nosso ambiente aqui é espiritual. E o que nós queremos hoje, nessa noite, é que você entenda o seu papel dentro da sua família, o seu papel dentro da sua casa. Os obreiros vão descer, vão estar impondo as mãos sobre cada grupo familiar. Eu sei que você tem a vontade de estar junto com a sua esposa agora, mas agora eu te peço, você como obreiro, impõe as mãos sobre cada família. Cada um de vocês que vieram aqui na frente, cada um de vocês que estão aqui na frente, não tem dimensão da potência que vocês são na mão de Deus. E é por isso que às vezes a gente se pergunta, mas por que às vezes a gente prega em outro lugar e vem 5 na frente e se converte? Por que a gente vai para outro lugar e a igreja está de outro jeito, está de outro nível, está em... Sabe? Por que nós não conseguimos avançar? Até conseguimos crescer um pouco, mas não conseguimos avançar da forma que nós imaginamos. É porque tem coisas que precisam ser resolvidas. Mas resolvidas não apenas de forma macro, mas resolvidas em cada ponto, em cada detalhe. E o Senhor tem cuidado disso. O Senhor tem interesse nisso. O Senhor tem interesse na sua família. Que coisa linda essa família crescendo hoje. Podendo vir aqui na igreja do Senhor, apresentar o seu filho. Rogo que Deus conceda força e graça a vocês, para que criem essa criança na administração do Senhor.
Mas cada um de vocês, cada um de nós, é uma potência inestimável na mão de Deus. Cada um de nós é o início da mudança que você quer para o seu povo, para a sua igreja, para a sua casa. Cada um de nós é o princípio dessa mudança. E às vezes nós terceirizamos isso, pastor Deus. Nós queremos falar, não, a culpa é o problema do pastor, o pastor que tem que se virar para a igreja ficar mais avivada. Não, não, não. Isso é particular, isso é peculiar, isso é individual. Isso é pessoal e é cada um de nós. Cada um de nós. Entenda a importância e a potência que você é na mão do Senhor. Não permita que o inimigo diga o contrário. Não permita que o inimigo frustre os seus sonhos e os planos de Deus na sua vida. Não permita. Por algum tempo eu permiti que isso acontecesse na minha história. E isso quase me custou a minha família. Mas para a glória do Senhor, aquele que era a ovelha negra da família, hoje pode estar falando sobre família para ovelhas. Que a glória do Senhor seja manifesta neste lugar, nessa noite. Ore para que Deus renove a sua vida, renove a sua casa, e que você como esposa consiga cumprir o seu papel de como aquela que é e faz referência ao seu marido. Que você como marido possa amar e ser fiel à sua esposa. Que você como filho possa honrar os seus pais, e você como pai possa criar os seus filhos na presença de Deus. Esse é o princípio da igreja, esse é o princípio da família. E nós jamais conseguiremos dar nenhum passo sequer rumo à nossa vitória sem observar isso. Então, eu não sei o que você como pai aí, que está aqui de frente para mim, vai dizer para o Senhor. Eu não sei o que você como esposa vai dizer para o Senhor. Mas eu digo que o Senhor está presente aqui neste lugar e tem interesse de restaurar famílias, e tem interesse de destruir mágoas, tem interesse de neutralizar a ação do inimigo sobre a vida e sobre a família de vocês. O próprio Deus tem interesse em fazer a sua família prosperar, crescer, ser uma bênção, ser abençoada e abençoadora. Eu não sei o que você vai fazer com essas informações, querido. Talvez você dê glória a Deus, talvez você dê aleluia, talvez você chore, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: o meu Deus está presente aqui nesse lugar, o meu Jesus está presente nesse lugar. A palavra nos diz para trazer à memória aquilo que nos dá esperança. A palavra nos diz para trazer à memória o que nos dá esperança. Então tudo aquilo que por algum motivo ou de alguma forma neutralizou o seu caminhar na presença de Deus, rejeite agora para a glória do Senhor e continue a sua caminhada com foco naquilo que te dá esperança. A esperança da igreja, a esperança do povo de Deus é a iminente volta do Senhor Jesus para buscar o seu povo. Mas enquanto aqui estamos, enquanto aqui estivermos, temos o dever de glorificar a Deus no nosso seio familiar. Louvado seja o nome do Senhor. Peço aos obreiros, mais uma vez, vocês vão pôr as mãos sobre cada grupo familiar. Vocês vão colocar as mãos sobre cada chefe de família, sobre cada arrimo de família, cada marido, e vão impetrar a bênção do Senhor sobre cada marido, sobre cada esposa. Vão impetrar a bênção do Senhor sobre cada esposa, sobre cada filho. Vai declarar um futuro brilhante e vitorioso sobre a história de cada filho. Ore conosco. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, toma, Senhor, a vida dos teus filhos nas tuas mãos. Toma, Senhor, a vida dos teus filhos nas tuas mãos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, meu Senhor, Tu és o sabedor de todas as coisas, Tu és mais importante do que o ar que nós respiramos. Em Tuas mãos está o querer e o efetuar. Nós pedimos, Pai, que sobre cada um que está presente aqui nesta noite, que o Senhor venha derramar da Tua graça, que o Senhor venha derramar do Teu poder e da Tua glória, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha restaurar alianças nessa noite, que o Senhor venha realinhar propósitos nessa noite, que o Senhor possa fazer e tornar mais claro os seus objetivos para cada uma dessas famílias que estão aqui na frente nessa noite, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus,
onde houver uma raiz de amargura, Pai, que o Senhor possa destruir, extirpar e dar, ó Deus, graça e ministrar graça sobre os corações, de maneira que essa raiz seja rejeitada pelo poder que é no nome e no sangue de Jesus. Ó Pai, nós cremos numa igreja vitoriosa, nós cremos numa igreja poderosa, e ela nasce de uma família poderosa. Então eu lhe peço, Senhor, que o Senhor derrame da tua graça, como o Senhor nunca derramou antes, sobre a vida dos seus filhos, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, e aquele que não está presente aqui, possa ser impactado onde estiver, Pai. Onde quer que ele esteja, ele receba um impacto da presença do Senhor. Ó Pai, para a glória do teu santo nome, para a glória do nome santo do Senhor, eu lhe peço que o Senhor reaviva sonhos sobre cada um desses que estão aqui na frente nessa noite. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha reativar aquilo que está destruído ou neutralizado em algum lugar, aquilo que o inimigo tentou destruir, aquilo que ele tentou apagar, aquilo que ele tentou passar borracha, o Senhor possa reacender para a glória do nome do Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Pai, conceda, Senhor, graça aos teus filhos, Pai. A tua igreja nasce na família, Pai. A tua igreja nasce na família, Senhor. O teu povo nasce na família, Senhor. Eu lhe peço, ó Deus, sobre a vida de cada marido, que ele entenda o seu papel, ó Deus, que ele entenda o seu papel de autoridade e de amor dentro do seu lar, Pai. Ó Deus, que a esposa entenda o seu papel de graça e de cuidado dentro do seu lar, Senhor. Ó Deus, o mundo tenta impor, o mundo tenta enganar, dizendo que a submissão é dizer que é menor, que é inferior, que é pior. Não, mas o Senhor nos chamou para estarmos lado a lado. O Senhor nos chamou para estarmos lado a lado. O Senhor nos chamou, ó Deus, para viver em novidade de vida em tua presença, e é isso que nós buscamos aqui nessa noite, Pai. Ó Deus, cada lar representado aqui, que o Senhor possa derramar da tua graça, que cada lar representado aqui, que o Senhor possa derramar do teu poder, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, para a glória do teu santo nome, Senhor. Nossa alegria é fazer a tua vontade, nossa alegria é cumprir aquilo que o Senhor tem determinado para nós. Portanto, Senhor, nós te damos graça por tudo e cremos que somos mais do que vitoriosos, mais do que vencedores por aquele que nos salvou, que é Cristo Jesus. Aleluia. Você pode dizer amém? Você pode dar glória a Deus?